Já teve aquela sensação da resposta do seu problema está na sua frente e muitas vezes a gente não consegue resolver? Já teve a sensação que tem gente que às vezes com a cabeça fresca consegue chegar numa solução mais rápida? Exatamente isso que nós vamos falar a respeito hoje. Por que algumas pessoas conseguem resolver as questões de um modo mais fácil e as outras não? Isso tudo tem a ver com ponto de vista. Quando a gente está dentro da questão, dentro do problema, a gente fica com uma visão limitada. E é como se a gente estivesse dentro da caixa procurando a saída. Ali você bate num canto, bate no outro canto e não vai conseguir achar a saída. Mas quando você tem uma visão ampla do que está acontecendo, do problema, das opções que você tem, fica mais fácil de você resolver e achar a saída. E eu consigo te provar isso na prática. E aí você vai entender. Mas antes da gente se aprofundar nesse tema, nesse assunto, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, curtisse, para essa mensagem chegar, continuar chegando a quem precisa, comentasse se faz sentido e compartilhasse com alguém que esteja precisando dessa mensagem. Mas vamos lá, vamos fazer um teste bem simples, como que o ponto de vista, a ponta de visão é importante. E Deus deu o cérebro para a gente e Ele trabalha no automático, em volta da gente, solucionando questões que a gente nem se dá conta. Eu queria que você imaginasse aí um segundo. O seguinte, você está acostumado aí no seu quarto, o quarto da sua casa, que você entra e sai a todo momento. Você está acostumado com o ambiente, está acostumado que fora do quarto tem os outros cômodos da sua casa. Muito bem. Agora vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que alguma pessoa estranha, por algum motivo, entrou dentro da sua casa, pegou você e te pôs dentro desse quarto e fechou a porta. E começou a arrastar alguma coisa lá fora, não falou nada, começou a arrastar, bateu alguma coisa lá fora. Duvido que você fica quietinho dentro do seu quarto. Você conhece seu quarto, você sabe quais são os cômodos lá de fora. Você só perdeu o ponto de visão do que está acontecendo. Agora, quando você entra e sai do seu quarto sem esse fator que a gente colocou, que é uma pessoa estranha te colocar e prender você lá dentro, o seu cérebro, no automático, ele sabe que está tudo normal nos outros cômodos. E você, à medida que você entra dentro do seu quarto, ele sabe que está lá os outros cômodos e está tudo corretamente. Mudou o ponto de visão. Ele já perdeu, agora tampou o ponto de visão. Alguém colocou você lá dentro do seu quarto e fechou a porta. E está mexendo, fazendo barulho lá, arrastando alguma coisa, batendo nos outros cômodos. Duvido que você fica sossegado lá dentro do quarto, sem saber o que está acontecendo lá. E o seu cérebro perde a capacidade de adivinhar o que está acontecendo, o que pode estar acontecendo. Ali você vai imaginar que o cara está quebrando tudo, roubando tudo, ou está pondo fogo na casa. Verdade ou mentira? Agora vamos pensar o seguinte, como levar isso para a prática? Eu tenho alguns amigos, aos quais também eu faço mentoria com eles, e eles têm uma estratégia. Alguns são CEOs de algumas empresas grandes e eles administram de uma forma bem simples. E eles me ensinaram e eu comecei a colocar isso em prática e eu vou te ensinar de uma maneira bem simples também. Faz de conta que aqui é o seu quarto. Aqui estão os outros cômodos da sua casa. Cozinha, banheiro, sala, enfim, os outros cômodos da sua casa. Quando você entra e sai por livre e espontânea vontade, dentro do cômodo que você conhece, o seu cérebro está trabalhando automaticamente e sabe que aqui está tudo
Ele tem a visão geral de tudo que está acontecendo. Então, isso se torna normal. Ele sabe que você vai entrar e vai sair e está tudo lá fora, nos outros cômodos, normal. Agora, quando alguém te coloca aqui dentro e fecha a porta, você perde a visão. Você não sabe se está colocando fogo, se está carregando suas coisas, se está quebrando. Enfim, o seu cérebro começa a imaginar um monte de coisa que não tem nada a ver. Certo? Isso é só uma suposição. Agora, o que o seu cérebro faz? Toda vez que está aberto aqui, que você entra e sai do seu quarto ou de qualquer outro cômodo ou da sua empresa, toda vez que você está com essa liberdade de entrar e sair automaticamente, o seu cérebro, ele está enxergando... Acabou a caneta aqui. O seu cérebro está enxergando aqui, uma visão geral. Isso é automático. Deus deu a máquina mais poderosa da face da terra para a gente trabalhar. Só que poucas pessoas usam isso. Então vamos lá. Quando você está aqui para o lado de fora, o seu cérebro está enxergando uma visão geral. E aí fica mais fácil dele saber. Aqui está a entrada, aqui tem a outra porta, aqui está a outra entrada e está tudo normal. O que eu quero te dar com esse exemplo? Qualquer questão, qualquer problema que você tiver aqui, dentro da sua empresa, dentro das suas finanças, dentro do seu casamento, da sua roda de amizades, do seu conteúdo ali. Se você estiver olhando aqui por fora, uma visão geral, isso chama ver fora da caixa. Fica mais fácil de você analisar quais são as entradas e saídas e quais decisões você precisa tomar. As decisões corretas. Eu sei que é difícil, mas tem que ser feito. E quando você começa a ver essa visão por fora dessa questão, você tem que tomar as decisões que forem necessárias para poder corrigir, para o seu cérebro, no automático, voltar à normalidade. Aqui é uma empresa, está com um problema financeiro. O que está acontecendo? Não está entrando recurso de fora. Por que não está entrando recurso de fora? O que está motivando a não vender ou não executar esse serviço que a empresa faz? Você estando aqui do lado de fora, você vai ter essa visão geral. O porquê que o cliente parou de comprar, se é por causa do preço, se é por causa do atendimento. Eu estou com um problema no meu casamento. Faz de conta que essa casa aqui é o seu casamento. Quando você está aqui dentro, você fica procurando a saída e não acha. O seu cérebro, no automático, ele sabe, ele acha que está tudo normal. Que todas as entradas e saídas estão livres. Só que você fica mais difícil de você achar a solução. Aí quando você eleva seu pensamento, vamos dizer, respira tranquilidade, sai fora da caixinha e começa a enxergar daqui para lá, você começa a ver um todo. E aí você fala assim, peraí, o meu problema está com o casamento nessa entrada aqui. O casamento está sendo afetado por causa das finanças. Então vamos resolver as finanças. Meu casamento está sendo afetado nessa entrada aqui por causa do diálogo. Então vamos melhorar o diálogo. Do mesmo modo, vamos pôr aqui que essa casa aqui seja os teus filhos. Eu não estou conseguindo passar a mensagem para o meu filho que eu preciso. Qual que é a porta que está aqui com problema? A porta do diálogo. Então vai trabalhar, você olhando de fora, você vai olhar e identificar mais fácil qual a questão. Essa técnica, os grandes CEOs das empresas, que faturam milhões e agora você pensa, com milhões faturando, com vários funcionários, com várias empresas, com várias máquinas, como que a pessoa consegue administrar isso tudo? Tendo essa visão por fora. Muitas vezes a gente vê na situação do dia a dia e a gente fala assim, puxa vida,
a gente vê o problema da casa do outro e fala assim, nossa, se fosse comigo, eu faria assim. Se fosse comigo, eu agiria dessa maneira. O que é isso? Você não está dentro do problema. Você está vendo por fora. Você está tendo a visão de fora da caixa. Quando você tem essa visão, cabum, fica tudo mais fácil. Então a dica é o seguinte, toda vez que você tiver uma questão a ser resolvida, se tire do meio da caixa, do meio daquela confusão, daquele problema e se coloca por fora, enxergando num todo quais são os motivos do problema e quais as alternativas da solução. Essa dica vale ouro. E quando eu comecei a aplicar ela, a minha vida transformou. E também vai transformar a sua. Então não deixe de compartilhar. Espero que de uma maneira simples eu tenha conseguido te ajudar. E se faz sentido para você, continua assistindo os vídeos. Que a gente vai fazer eu vou tentar fazer essa ligação, vamos dizer assim, entre o mundo real e o mundo espiritual. E a gente só consegue fazer isso aqui se a gente tiver com a mente, com o criativo livre. E você tem que estar alinhado, tudo, tem que ter um equilíbrio em volta. O segredo da vida é manter-se no equilíbrio. No equilíbrio emocional, no equilíbrio espiritual, no equilíbrio financeiro. E quando você pega essa direção, se torna muito mais fácil resolver qualquer questão. Um abraço, que Deus te abençoe. Tamo junto até depois do fim.